Quero cumprimentar a todos com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor Jesus. Quero dizer a todos que é motivo de alegria estar aqui uma vez mais, tendo a oportunidade de estar ministrando a palavra de Deus. Gostaria de convidar a todos para abrir a Bíblia no Salmo 8º, a partir do verso 1. Diz assim a palavra de Deus: Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expusestes no céu a tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito suscitastes forças por causa dos teus adversários, para fazer emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obras dos teus dedos, a lua e as estrelas que estabelecestes, quem é o homem para que dele te lembres, e o filho do homem para que o visites? Fizeste-lhes, no entanto, por um pouco menor que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras das tuas mãos, e sob os seus pés tudo lhe pusestes, ovelhas e bois todos, e também os animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar, e tudo que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Este é um salmo muito lindo. Este é um salmo que traz algumas observações, algumas características peculiares. Davi, ele começa estes salmos, talvez este salmo ele foi escrito à noite, e Davi ele começa a olhar para os céus, a olhar a lua, a olhar as estrelas, e começa a contemplar a grandiosidade do universo, a grandiosidade das coisas, e ele começa a se questionar: Deus, quem sou eu mediante tudo isso que estamos vendo? Nós vemos ali no Salmo 19 dizendo: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Davi ele começa a contemplar tudo aquilo que está ao seu redor e começa a fazer uma pergunta eterna: quem somos nós, Senhor, mediante tudo que está ao nosso redor? E nós vemos que esta é uma pergunta pertinente. Saber quem nós somos faz toda a diferença. Quando Davi ele faz essa pergunta, ele tão somente não quer saber o que está escrito ali na nossa certidão de nascimento, no nosso RG, mas ele procura saber quem é ele na criação. Quem somos nós? Nós precisamos de saber quem nós somos em Deus, precisamos de saber quem nós somos. A Bíblia fala sobre a nossa paternidade. Ela diz ali em João, que Jesus ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade de homem, mas de Deus. O que a Bíblia está nos dizendo é que a nossa identidade, ela é, uma vez mais, criada a partir do momento ao qual nós deixamos Cristo nascer nos nossos corações. Paralela à nossa identidade, existe aquela que nós carregamos todos os dias. Mas o que a Bíblia está nos dizendo, está nos ensinando, é que nós temos uma identidade que ela é criada a partir do momento ao qual nós o aceitamos como Criador e Salvador das nossas vidas. E a Bíblia deixa bem claro que não foi pela vontade do sangue nem da carne, mas Deus, Ele nos criou, nos desenhou para que nós tivéssemos uma verdadeira identidade. Essa identidade, ela só é criada a partir do momento que nós entregamos as nossas vidas. Eu não sei qual é a sua situação, qual é a sua vivência, mas eu vim aqui para te dizer que existe uma identidade, existe talvez um projeto que ainda não se desenvolveu, não saiu para fora. Esta identidade, ela quer se aflorar, ela quer crescer, porque Deus, Ele quer nos entregar
a nossa verdadeira identidade, para que nós desfrutemos aquilo que a palavra diz que nós temos direito. A Bíblia fala sobre a nossa herança, sobre o Novo Testamento que nós temos para as nossas vidas. A Bíblia diz ali no livro de Marcos: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. A palavra Evangelho é boas novas, boas notícias. Ei, eu vim aqui nesta noite dizer para você uma boa notícia: que você tem uma identidade, que você tem uma herança, que você tem um diagnóstico que está ao seu favor. Você foi feito, criado, formatado para que você fosse dar frutos. A Bíblia diz ali no Salmo 139 que Ele nos criou antes mesmo da eternidade. Imagina, Deus que te ama, Deus que é apaixonado por você, o Deus que tem o prazer na sua prosperidade, conforme diz Salmo 35, verso 27, Ele escreveu o meu amanhã, Ele escreveu os meus próximos meses, Ele escreveu o novo capítulo, o próximo capítulo da minha história. O que eu posso esperar da vida? Quais são as expectativas que eu posso criar dentro de mim em relação ao futuro? Eu não sei vocês, mas eu estou esperando o futuro com muita perspectiva, já que Deus que me ama, Ele escreveu a minha história, Ele escreveu os meus dias, e eu tenho absoluta certeza que é uma história de amor, é uma história de sucesso, é uma história de prevalecer contra inimigos. Deus, Ele escreveu a minha história, Deus, Ele escreveu a sua história. Eu não sei se você está me entendendo, mas Deus te fez para ser um campeão. Agora, como que eu consigo receber esta nova identidade? Como eu consigo receber este tesouro? A Bíblia diz ali no Salmo 1: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e de noite. Ele será como árvore plantada junto à corrente de águas, cuja as folhagens não murcham, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. O que o salmista está dizendo é que nós somos árvores, e muitas vezes como árvores plantadas ali naquele ribeiro, muitas vezes nós estamos ali observando que algumas pessoas estão crescendo, outras estão florescendo, outras estão frutificando, e muitas vezes ali nós estamos até muitas vezes não andando na roda dos escarnecedores, nós muitas vezes não estamos se detendo do caminho dos ímpios, ou escutando os conselhos dos ímpios, mas muitas vezes nós não estamos fazendo aquilo que é necessário, aquilo que faz a diferença, aquilo que muda a história, que muda o diagnóstico, que muitas vezes é o quê? Meditar na palavra de Deus de dia e de noite. Deus, Ele nunca fez o povo dele para viver cabisbaixo, rebaixado, prostrado, humilhado, mas como diz ali em Deuteronômio 28, diz: se atentamente vocês ouvirem a minha voz, se vocês guardarem todos os meus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus, Ele te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, te alcançarão todas estas bênçãos. O que nós aprendemos muitas vezes nos dias de hoje é que nós temos que correr atrás da bênção, que nós temos que correr atrás da vitória. Eu não estou aqui dizendo que você tem que ficar de braços cruzados, mas o que a Bíblia está dizendo é que quando você obedece simples preceitos da palavra do Senhor, as bênçãos elas vêm de encontro à sua vida, as bênçãos elas te alcançam. Você vai ver que esta mesma temática está ali no Salmo 23, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Ei, queridos, quando você guarda a palavra de Deus no seu coração, quando você medita de dia e de noite, não tem como, as bênçãos elas vão atrás de você. É quando você serve a Deus não por aquilo que Ele pode te dar, mas por aquilo que Ele é. É quando você começa a reconhecer que sem Deus você nada vai conseguir, porque a Bíblia diz assim, em João 15,
que sem Ele nós nada conseguimos fazer. Então, quando nós temos esta tendência, quando nós temos esta inclinação, quando nós temos essa disposição a meditar na palavra dEle, a fazer, como diz ali no Salmo 119, guardei, Senhor, a Tua palavra no meu coração para não pecar contra Ti, não fazer como era antigamente, que os fariseus pegavam ali porções da palavra de Deus e colocavam ali nas caixinhas de fósforo, e colocavam ali guardado no coração, e diziam, eu estou guardando a palavra de Deus no meu coração. Não, o que eu está dizendo é que você precisa guardar a palavra de Deus no seu coração. O que é guardar a palavra de Deus? É você meditar na palavra de Deus de dia e de noite, de forma que a sua oração ela é mudada. A sua vida, a sua intimidade com Deus, ela é mudada. Nós devemos meditar na palavra de Deus, até que a mesma se torne como um código de crença, até que a mesma se torne verdade, até que a mesma faça parte da nossa vida e acabe com o vício da dependência. Porque quantos de nós muitas vezes não vivemos nesta dependência, nesta carência, neste escoro espiritual, quando muitas das vezes nós falamos, eu vou recorrer a fulano, porque fulano é homem de Deus, eu vou recorrer a Beltrano, porque Beltrano, quando ele ora, as portas se abrem, o céu se abre. Queridos, a Bíblia diz que nós devemos orar uns pelos outros, mas não obstante a isso, a Bíblia nos diz que nós devemos ter uma comunhão com o Pai. Ei, você foi feito para que você não apenas receba uma bênção, mas para que você abençoe a vida das pessoas, para que você traga sal, para que você traga luz, para que você seja a diferença na vida das pessoas. Quando você dedica tempo a ler a palavra de Deus, a meditar na palavra de Deus, você não somente começa a ser uma pessoa melhor, como você começa a ser uma pessoa que não precisa mais ficar na dependência das pessoas para crescer em Deus. A sua oração é mudada. Aquele Salmo 91 que talvez fica muitas vezes aberto na sua estante, ele não fica mais ali aberto na estante, mas fica aberto no seu coração, e de fato a sua oração começa a fazer a diferença. Você começa a declarar a palavra de Deus quando os momentos ruins vierem sobre a sua vida. Você começa a declarar, ei, eu sou bendito ao entrar, eu sou bendito ao sair, ainda que se levante 11.000 demônios sobre a minha vida, eu não temerei mal algum, porque 10.000 cairão ao meu lado, 1.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque o Senhor, Ele está comigo. Então é por isso que, para que a nossa identidade, que a nossa verdade da palavra de Deus venha de encontro às nossas vidas, nós temos que ter esta meditação, nós temos que ter muitas vezes dedicação de tempo, de meditação da palavra de Deus. É quando você começa a pegar frações da palavra de Deus e você vai repetindo em voz alta, e você vai ali recitando, e ali você vai ali meditando, até que gera uma certeza, até que gera uma convicção, que é aquilo que a Bíblia chama de fé. Outro ponto que nós devemos saber acerca da nossa identidade é não se deixar levar sobre a opinião das outras pessoas. Sabe, querido, muitas vezes nós estamos até ali crescendo, nós estamos ali tomando voo na vida espiritual, mas muitas vezes nós nos deixamos levar pela opinião das outras pessoas. As pessoas muitas vezes acham que nos conhecem, as pessoas muitas vezes acham que, por saber muitas vezes do nosso passado, da nossa infância, de algum momento, nós muitas vezes se deixamos levar pela opinião dessas pessoas, e elas acham que, por ter vivenciado alguns momentos da nossa vida, elas acham que nos conhecem. Eu vim aqui para te dizer que o momento, ele não te define. Você pode até ter errado, você pode até ter fracassado, você pode até ter uma vida muitas vezes estranha, mas o que importa é o momento que você está vivendo agora. Eu vim aqui para te dizer que não importa este momento. Talvez você esteja prostrado, talvez até hoje você não entendeu que Deus, Ele tem uma identidade para a sua vida, mas eu quero aqui te dizer, nesta noite,
que você não foi feito para ser isso. Deus, ele não olha o seu passado para determinar o seu futuro. Deus, ele olha o seu presente e diz aquilo que você vai ser. Sabe quem passou com momentos semelhantes a isto? O nosso próprio Jesus. Nós vemos ali no livro de Marcos, Jesus estava ali passando ali no povoado ao qual ele conviveu, e o que as pessoas diziam? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não viveu aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. E olha o que diz o texto: não pôde fazer ali nenhum milagre. Sabe, as pessoas achavam que por terem vivenciado a infância de Jesus, estavam ali querendo descredenciá-lo, estavam ali querendo dizer: você não é quem diz quem você é, eu conheço as suas irmãs, eu conheço a sua história. E a Bíblia é enfática a dizer: Jesus não pôde fazer ali muitos milagres. É difícil fazer milagre em quem acha que não nos conhece, em que acha que sabe tudo sobre nós. Ei, queridos, a Bíblia diz, eu não sei se você tem tido um passado duvidoso, mas a Bíblia diz que ainda que os vossos pecados sejam como a escarlatas, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como carmesim, se tornarão como a branca lã. O seu passado, a sua história, ela não vai determinar o seu futuro. Eu vim aqui para te dizer que a sua identidade, a sua verdadeira identidade, ela vai se aflorar, ela vai sair para fora, ela vai tão somente tomar uma proporção que você nem imagina. Mas tão somente, queridos, vença a opinião das outras pessoas. Deus, ele te deu 2 ouvidos, o que entrar por aqui que não prestar, sai pelo outro. Mas acredite, querido, Deus, ele escreveu e escreve uma página nova todos os dias. Nós temos que aprender a vencer e saber com quem que nós vamos andar, porque toda amizade, ela fortalece uma virtude ou um defeito. As amizades, muitas vezes, ela tem um poder de influenciar sobre muitas áreas da nossa vida. A Bíblia diz ali em Coríntios: não vos enganeis com as más conversações. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Outras traduções diz: as más companhias corrompem os bons costumes. Sabe, muitas vezes nós estamos ali batalhando, lutando para que a nossa identidade, aquilo que nós somos em Deus, venha sobressair. Mas muitas vezes, por andar com pessoas de caráter duvidoso, andar com pessoas muitas vezes que podem nos corromper, é fundamental para que nós venhamos andar com pessoas que tenham a mesma motivação, que tenham o mesmo espírito, que professem a mesma fé, principalmente quando nós somos novos na igreja. Não se deixe se levar pela opinião das outras pessoas, não se deixe levar por más influências, más companhias. A Bíblia diz que nós temos um bom amigo, o Espírito Santo, aquele que estaria conosco todos os dias da nossa vida. Voltando ao Salmo 8º, nós vemos ali Davi, ele, ao contemplar a estonteante glória de Deus, ao contemplar a grandeza da criação, da lua e as estrelas, ele se humilha, ele se rebaixa, ele se diminui, ele se desfaz, ele se torna insignificante perante as coisas ao seu redor, ao ponto de questionar a Deus: quem somos nós, Senhor? Se daquela primeira maneira que ele olha para Deus, ele não consegue se enxergar, ele não consegue saber quem ele era, nós também nos podemos identificar na frase de Davi, quando ele está ali contemplando as maravilhas de Deus, a grandeza de Deus. Ele olha: Deus, tudo isso que está ao meu redor é gigante demais, nós somos pequenos, nós somos nada perante tudo aquilo que está ao nosso redor. E nós vemos que é neste momento que Deus, ele se revela.
Deus, ele se mostra. É quando você se dispõe a olhar para as grandezas de Deus, de tudo aquilo que Deus é, e você olha, Deus, eu não sou nada perante tudo isso aqui. E como foi lido na leitura inicial, logo após Davi fazer esta pergunta, quem somos nós? Parece que Deus fala ali na boca de Davi, Davi, por um pouco menor do que Deus. Outras traduções dizem, por um pouco menor do que os anjos, eu te fiz. Mas, Davi, tão somente menor um pouco do que Deus, de glória e de honra eu te coroei. Davi, a sua identidade é essa. Você foi feito para dominar e não foi feito para ser dominado. Você foi feito, Davi, para estar por cima e não por baixo. Davi, você foi feito para dominar as aves do céu, os peixes do mar, tudo aquilo que percorre as sendas dos mares. Esta é a sua identidade, Davi. Nós vamos ver que esta identidade só é mostrada, só é revelada quando ele se humilha, quando ele olha para Deus e se vê como nada. E aí Deus se mostra, e aí Deus se revela, e aí Deus diz, a sua identidade é essa, Davi. E ao mesmo pé de igualdade nós vemos Jeremias. Quando Deus ele vai ali se mostrar para Jeremias, e nós vemos Jeremias falando, Deus, eu não sei falar, eu não passo de uma criança. E Deus diz a Jeremias, não digas não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar, irás, e tudo quanto eu te mandar, falarás. Eis que eu ponho na tua boca as minhas palavras. Sabe, queridos, quando nós temos esta disposição, muitas vezes nós não enxergamos como homens ou mulheres de Deus, mas Deus lá de cima, quando você se humilha, quando você se nega, quando você entende que sem Ele você não é nada, Deus ele começa a trabalhar, Deus começa a te fortalecer, Deus começa a colocar palavras na sua boca, Deus começa a te lapidar, a te moldar. Nós temos que só saber a diferença, porque muitas vezes existe uma linha tênue entre você saber que você não é nada, em a autocomiseração. A pessoa muitas vezes olhar e falar, eu não consigo, eu não vou conseguir, eu fui feito para ser assim. Não, existe um ditado no mundo que é entendido muitas vezes dentro da igreja de maneira equivocada, os humilhados serão exaltados. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz, humilhai-vos perante a potente mão de Deus, e Ele, em momento oportuno, Ele te exaltará. Nós vemos estes princípios sendo estabelecidos na Escritura, conforme esses dois exemplos que eu te dei. Quando você se nega perante Deus, que você não é nada, que você exige dele a dependência dele na sua vida, ele começa a trabalhar no seu coração. Nós vemos que Davi, neste salmo, ele é alguém especial, ele é alguém que tem consistência, que tem coerência, que tem maturidade cristã. Ele é alguém que passou parte da vida dele como um desconhecido, mas se levantou, foi reconhecido por Deus. Nós vemos ali que quando ele foi ser ungido como rei, ele era um ninguém ali na sua casa. Mas não embora ele fosse um ninguém ali na sua casa, Deus lá dos céus o estava vendo. Deus naquele momento estava trabalhando. Eu imagino Davi ali ao escrever o Salmo 23, quando ele diz, prepara, Senhor, uma mesa na presença dos meus inimigos. Seria o momento da sua exaltação, seria o momento que a sua identidade estava sendo de fato sendo revelada. A Bíblia traz dois tipos de pessoas, queridos, ali no Antigo Testamento. Trazia os sacerdotes e os profetas. Os sacerdotes eram aqueles que pegavam as aflições do povo e levavam elas diante de Deus. E os profetas faziam o caminho contrário. Eram aqueles que recebiam da parte de Deus e trazia aos homens. Mas a Bíblia diz que Jesus, ao morrer naquela cruz, Ele te deu livre acesso. Ele te deu uma nova identidade.
Se você acha que você é um ninguém, que você não vai conseguir, Deus está dizendo: ei, vós sois a raça eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A Bíblia diz em Coríntios: de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Ei, existe uma identidade, não aquela, queridos, que você conhece, mas Deus, Ele quer te usar. Deus, Ele quer se mostrar a você. Deus, Ele quer falar com você. Eu não sei de que lugar você assiste esta pregação, mas eu sei, queridos, que se você aplicar estes pequenos princípios, se você tão somente se entregar, Deus, Ele pode te usar. Deus, Ele pode escrever uma página nova, te dar uma nova identidade. Que tão somente, queridos, você possa ser diferente. Você não é comum, você não é deste mundo. Você está aqui apenas peregrinando, mas Deus, Ele te chamou para algo bem maior. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.